Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje, quinta-feira, hoje é 4 de agosto do ano de 2022. Hoje estamos na transmissão extraordinariamente feita aqui do Estúdio 4. O estúdio que a gente sempre grava, ele está em manutenção, a gente veio para o Estúdio 4. Estamos aqui trabalhando eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente. E estamos iniciando mais uma aula, mais uma transmissão de aulas do curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional. Beleza, minha gente? O conteúdo de hoje é entender as bases de uma cultura alinhada, cultura organizacional, alinhada com o nosso tempo, com os dias atuais e com todos os desafios que estão aí dentro do pacote, ok? Minha gente, estou olhando aqui para o retorno e vendo aqui conectados conosco pelo IPTV. Estou vendo aqui Alto Longá, boa tarde, Dom Inocêncio, Juazeiro do Piauí, boa tarde, Lagoa do Sítio, Manuel Emídio, Palmeira do Piauí, São Julião e São José do Piauí, boa tarde, boa tarde. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa mão de obra de hoje. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui e vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui dessas 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos, tá bom? Do Santos Campelo, boa tarde, boa tarde. Fabiana Rodrigues, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir aqui com a gente do estúdio pelo chat, tanto do IPTV como do YouTube, com dúvidas, exemplos ou observações. Princesinha, boa tarde. Câmbio. Vamos adiante, né, minha gente? O objetivo de aprendizagem, cultura organizacional e aprendizado, além de elementos da cultura alinhada à transformação. Minha gente, hoje em dia, esses tempos atuais, eles exigem que as escolas passem por transformações, a produção agropecuária passe por transformações, que o comércio passe por transformações, que as indústrias passem por transformações, que ONGs, fundações, que sacam, e todos esses elementos, todas essas organizações, elas precisam de profissionais que atuem na área e na gestão dos recursos humanos. Ficou claro? Por isso que é importante a gente estar discutindo todos esses tópicos aqui nessa nossa tarde de quinta-feira, tá bom? Vamos adiante. Vejam só, eu quero destacar aqui com vocês algumas características do nosso tempo. Entre elas nós temos a incerteza. Esse mundo que nós vivemos aqui, ele já foi um mundo recheado de mais certezas. Hoje, nós temos um mundo contaminado de incertezas. A gente não consegue, ou a nossa capacidade de olhar o médio e o longo prazo, ela está cada vez mais encurtada. Fazendo uma analogia, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Tentando fazer uma analogia para ficar mais visível, esse mundo de hoje
É como se nós estivéssemos dirigindo à noite um carro e mesmo com os faróis ligados, a gente estivesse numa estrada cheia de neblina. A gente não consegue enxergar mais longe, a gente só consegue enxergar alguns poucos metros adiante do carro. Logo, isso nos exige, né, uma preparação maior para lidar com este cenário, com este momento. É mais ou menos isso que a gente precisa ter esta noção. Tanto do ponto de vista de gestão de governos, como de gestão das empresas, como da nossa própria autogestão, das nossas vidas em si. Né? Percebam, isso aqui envolve tudo. Quando eu digo tudo, eu estou falando, por exemplo, nas igrejas enquanto unidades administrativas, eu estou falando de governos, das mais variadas esferas, das empresas e de tudo mais, tá bom? Então temos um momento recheado de incertezas. E tomar decisões nesse cenário é extremamente estressante. Sacam? Então, vocês como futuros profissionais da área de recursos humanos e de gestão de pessoas, precisam ter esta noção dos desafios que está guiando, está navegando num mar turbulento e ao mesmo tempo dentro de uma tempestade que diminui o nosso raio de visão. Dificulta a gente olhar para o horizonte. Tá bom? Beleza? Tem mais coisas aqui que a gente pode destacar como parte desse ambiente organizacional dos tempos atuais. Nós vivemos num mundo mais veloz. Há uma maior rapidez neste mundo em que nós vivemos. O mundo ele já foi mais lento. As coisas demoravam mais a acontecer. Isso ocorria principalmente por uma maior lentidão nos fluxos de informações, se movimentando de um lado para o outro. O detalhe é que os avanços tecnológicos e os avanços logísticos permitem que as finanças, que as informações, que as tecnologias, elas possam estar se movimentando mais rapidamente de um lado para o outro. Sendo assim, o mundo acelera, fazendo uma analogia, sempre que o mundo atualmente está com medo de um negócio chamado de crise global. Por quê? Porque os Estados Unidos têm indicadores muito preocupantes de economia. E os Estados Unidos, fazendo uma comparação, é como se ele fosse uma locomotiva. Né? Se os Estados Unidos entram em recessão e diminui a sua velocidade, todos os vagões atrás que são puxados por essa locomotiva também terão sua velocidade reduzida. Sacam? Por velocidade, entendam, a atividade econômica. Então, se numa recessão os Estados Unidos desacelerar sua atividade econômica, o mundo também irá. E isso pode causar recessão global. Vejam, então, cada notícia, seja ela negativa ou positiva, vinda dos Estados Unidos, essas informações, essa comunicação, ela é tão rápida que na hora que uma notícia sai lá, ela rapidamente influencia nas tomadas de decisões aqui no Brasil. Principalmente, você pode olhar para alguns indicadores aqui. Preço do dólar, ele pode subir ou pode cair, dependendo se a notícia é positiva ou é negativa nos Estados Unidos. O próprio preço do dólar, como eu mencionei. De repente, uma notícia sobre o preço do mercado do barril do petróleo, uma notícia lá
ela pode refletir nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Hoje tudo é muito rápido porque a comunicação ela é quase que praticamente online. Olhe, por exemplo, aqui eu no estúdio 4, ministrando esta aula e ela percorrendo algumas centenas de quilômetros pelo estado do Piauí em áudio e vídeo em tempo real, chegando até vocês, ou pelo kit de mediação nas escolas, ou vocês conectados aqui comigo pelo chat do YouTube, pelo canal do YouTube. Sacam? Olha o tamanho da rapidez aí. Olha a velocidade com que as coisas acontecem. Ok, minha gente? Ficou claro isso sim ou não? Por favor, fiquem à vontade para dúvidas, exemplos ou observações, participarem aí pelo chat. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vejam só, nós também temos aqui essa incerteza, essa velocidade com que as coisas acontecem, a iminência de uma crise, ela gera uma grande imprevisibilidade. Está tudo conectado, tudo está conectado, tudo se liga, ok? É isso aqui. Deixa eu botar até uma outra cor. Deixa eu botar o vermelhinho. Isso se liga aqui, que se liga aqui, que se liga aqui e conecta aqui e vem para cá também, ok? Imprevisibilidade, né? A dificuldade de se ter exatidão sobre o que é que vai acontecer no padrão de comportamento das pessoas, nos planos de investimento das empresas, no tipo de política econômica e como isso vai influenciar no mercado, no ambiente de negócios e das empresas, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, ok? Essas são características do nosso tempo. Opa, Leidiane Lima, boa tarde, turma de São José do Piauí, a unidade escolar Elvídio Nunes. Boa tarde, Leidiane, seja bem-vinda para mais esta transmissão. Vamos adiante. Então, imprevisibilidade, volto a dizer para vocês, todos esses elementos causam grande estresse na hora de tomar decisões, não é? Essa imprevisibilidade também está conectada com instabilidade, ok? Tudo está desse jeito, instabilidade com incerteza, instabilidade com crise, e crise com instabilidade, né? É uma grande teia de coisas que nós temos aqui. Deixa eu pegar uma ponta daqui e ligar ali com a incerteza. Sacaram isso? Né? Nós temos todos esses pontos aqui que merecem destaque. É uma grande teia de coisas que geram um mundo... Tem um grande filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele falava do mundo líquido. Esse mundo líquido é um mundo instável, imprevisível, é muito rápido, ele é incerto e contaminado de crises, tá bom? Essas crises, elas são de natureza política, financeira, é crise moral e ética, é crise na saúde pública, é crise ambiental, é nesse sentido. Então, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, as organizações nas quais vocês podem estar trabalhando futuramente, sejam micro, pequenas e grandes empresas, elas precisam ter esta noção de mercado, esta noção de características do nosso tempo. Deixa eu marcar aqui de azulzinho aqui, as características do nosso tempo, ok? E como a gestão de pessoas e de recursos humanos podem contribuir para o ambiente organizacional. Essa é a pegada, tá bom? Beleza? Vamos adiante. E vai ficar muito claro ao longo de toda a aula o papel das pessoas dentro das organizações nesse nosso tempo, com estas características. Num cenário assim, como foi descrito anteriormente, por uma questão de sobrevivência,
Uma empresa precisa ser capaz, minha gente, de aprender de forma rápida para que ela seja sustentável. Deixa eu botar aqui o marca-texto. Deixa eu destacar aqui de azulzinho claro. Deixa eu ver como é que fica aqui. Uma empresa precisa ser capaz de aprender de forma rápida, né? Diante de todo este cenário. Você sabe onde é que está a chave desse aprendizado de forma rápida? Ele está... essa capacidade de aprender rápida está nas pessoas, não é, que fazem parte da organização, ok? Para que ela, a empresa, seja sustentável. Deixa eu experimentar o verdinho, ver se fica melhor. Só um minuto. Deixa eu experimentar o marca-texto verde. Aqui, verde claro. Eu preciso ser capaz de aprender de forma rápida. Ok? Aqui tem um insumo humano fundamental. Se a empresa recruta mal, ela será incapaz de aprender de forma rápida. O verdinho ficou melhor. E aí tem esse próximo tópico embaixo. Os autores Salib e Malgad afirmam que, destacam em amarelo, o fator determinante para tornar uma organização viável, vocês já viram isso lá, né? Vocês já viram isso aqui lá na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, que uma organização viável, ela tem a sua dimensão econômica, ela tem sua dimensão social e ela tem a sua dimensão ambiental. Já que eu escrevi completo as outras, deixa eu escrever econômico também cheinho aqui. Só um minuto. Caneta, sua dimensão econômica. Isso aqui é parte do tripé da sustentabilidade. Vocês já viram isso aqui lá no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ok. Então, uma organização viável, para que afirmam que um fator determinante para uma organização viável, do ponto de vista ambiental, social e econômica, não é necessariamente o acesso ao capital. Eu estou falando de grana para investir, ou de tecnologia. Na verdade, a essência está na capacidade de aprender. Ok. Deixa eu circular isso aqui. Deixa eu usar a cor azul. A capacidade de aprender. Essa é a grande sacada de uma organização no meio de um contexto tão rápido, tão volátil, tão instável, tão incerto, não é? E em crise como é esse que nós vivemos agora. E digo para vocês, a empresa, ela pode ser de qualquer segmento. Ela pode ser do segmento de tecnologia, de educação, agropecuária, pode ser prestadora de serviços, ela pode ser uma empresa industrial, que atua processando matérias-primas e transformando em produtos acabados. Independente do segmento, a capacidade de aprender é fundamental para lidar com esse cenário dos dias de hoje. Vamos adiante aqui. Cadê o povo de Alto Longado, Inocêncio, Juazeiro, Lagoa do Sítio, Manuel Emídio, Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí? Tô vendo aqui, conectou agora com a gente também pelo IPTV, o Polo de Sussuapara. Câmbio. Vamos adiante. Existe uma lógica no mundo empresarial que precisa de um estruturado setor de recursos humanos e de gestão de pessoas. Um desses princípios dessa lógica empresarial, deixa eu destacar aqui em verde, marca texto verde. Quem chega primeiro
leva tudo. Deixa eu adaptar esta frase para o contexto nosso aqui regional, nordestino. Eu vou só, a ideia é a mesma, só vou estar reformulando a frase. Quem chega primeiro bebe água limpa, viu? Quem chega no riacho primeiro bebe água limpa. Ou quem chega primeiro no açude bebe água limpa. Porque depois que chega muita gente, aí a água fica baldeada, tá bom? Essa é uma analogia que a gente pode usar para a interação de uma empresa no mercado, ou seja, é uma lógica muito importante dentro do mundo empresarial. Tanto faz, seja micro, pequena, média ou grande empresa, onde vocês podem estar trabalhando. Muitas empresas, minha gente, levando muito a sério essa questão, chegaram inclusive a agir sem planejar, né? Agir, né, sem planejar. Estavam tão sedentas a beber água limpa do açude que não planejaram objetivos, não planejaram metas, não planejaram estratégias e, como consequência, a gente pode destacar um período da história, sobretudo nos anos 2000, aqui onde houve um boom. Quando eu digo um boom, foi um crescimento muito intenso das empresas da internet, que a gente chama, destaquei em amarelo aí, as empresas.com, inundaram o mercado. O detalhe é que tinham várias empresas. Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor? Pode me botar tudo aqui na tela? Eram empresas muito movidas pela moda da internet, por aquela euforia de operar na internet, mas que não tinham fundamentos, elas não tinham consistência. E é tão tal que nos anos 2000, essas empresas elas tiveram uma grande valorização do mercado, mas elas foram incapazes de atender às expectativas geradas. Elas geraram resultados muito aquém do que foi esperado pelo mercado. Então, começou a ruir. Os investidores começaram a tirar dinheiro dessas empresas que haviam investido e houve uma quebradeira geral a partir dos anos 2000 nessas empresas.com. Essa é uma importância que tem as crises, viu, minha gente? Uma crise, ela é um grande desafio, a gente enfrenta dificuldades ao lidar com uma crise, mas tem um ponto que merece destaque. Por vezes, uma crise ela é fundamental para reorganizar a economia. Geralmente, você vai ter aí um mercado funcionando de forma desordenada, de forma desorganizada, onde os valores financeiros eles se descolam da capacidade real e produtiva da economia. Foi isso que aconteceu. As empresas.com da internet, elas se valorizaram de tal forma que ficaram muito mais valiosas do que elas realmente eram. E criou uma bolha. E esses preços, essa valorização, esse mercado começou a funcionar em bases irreais. Quando alguns investidores perceberam que, eu investi em empresa de tecnologia, em empresa.com, empresa de internet, eu não estou vendo sustentação, não estou vendo capacidade dela gerar ou me entregar os meus lucros esperados, deixa eu tirar meu dinheiro daqui. E aí foi assim, 1, 2, 3, 4 grandes investidores começaram a fazer esse movimento. E aí percebam, na euforia, você teve muita gente querendo comprar
ativos financeiros dessas empresas de tecnologia, de internet, porque dizem assim, é o futuro. Mas naquele momento as empresas elas estavam muito verdes, ainda não estavam maduras. Então o pessoal olhando para o futuro começou a comprar. Eu tinha mais gente comprando ativos financeiros, ações de empresas da internet, do que gente vendendo. Aí os preços delas dispararam. Quando essas empresas começaram a mostrar que eram incapazes de realmente entregar os resultados esperados, aí o pessoal começou a vender. E quando você tem mais gente vendendo do que comprando, os preços despencam. É literalmente quando nos anos 2000 houve este boom das empresas.com. Isso é uma amostra de como hoje os mercados eles podem se empinar muito rapidamente, movidos por uma euforia, por uma expectativa, de mercado, mas que no mesmo movimento elas podem cair. Tem uma frase muito comum no mundo empresarial que diz assim, quando um negócio, muitas vezes alguns negócios, eles sobem no boato e depois caem no fato. Sacam? Sobe no boato e cai no fato. Não tem consistência, não tem sustentação. Foi isso que aconteceu nesse momento. E nesses períodos, ou nesse cenário que eu estou falando para vocês, nesse ambiente empresarial incerto, instável, acelerado, as empresas elas ficam muito mais vulneráveis a isso. Volto a dizer, desde grandes, pequenas, micro, pequenas, médias e grandes empresas. Isnabá, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio. Nesse cenário, é preciso, minha gente, velocidade, ao mesmo tempo que é necessário o domínio do território. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à empresa e ao setor em que ela atua. É de educação? É de construção civil? É uma empresa que atua na área de saúde? É uma empresa que atua na área digital? É uma fazenda, uma empresa que opera na agropecuária? É fundamental velocidade na conquista juntamente com o domínio do território, seja onde ela atua. Eu digo isso porque o mundo é daquele jeito do primeiro cenário. Ele é muito instável. E aí tem uma frase muito massa desse cara, do Ronaldo Fraga. Ele é um importante estilista brasileiro, trabalha na moda. E na moda é um mercado assim. Imaginem vocês trabalhando como futuros técnicos em recursos humanos, por exemplo, numa empresa de moda. Seja ela moda feminina, moda masculina, seja ela moda infantil ou junte tudo, tanto faz. O que é que o Ronaldo Fraga diz? Destaco em amarelo. Não importa o movimento das pessoas. Ou, por exemplo, não importa o movimento dos mercados, mas sim o que faz as pessoas se moverem. Sacam? Não importa o movimento. O que importa é o que faz as pessoas se moverem. E na medida em que as pessoas se movem, os mercados igualmente se movem. Os mercados são movidos pelos movimentos das pessoas. Sacam? Por exemplo, você tem uma... Volta a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Você tem uma pandemia que gera medo nas pessoas. Medo, sobretudo, na área da saúde pública. Para onde as pessoas vão se movimentar? Para produtos e serviços da área de saúde. Planos de saúde, vacinas, remédios, material de higiene e limpeza. Vocês entendem isso?
é exatamente uma pandemia como essa que faz com que as pessoas, por exemplo, em outros mercados, elas não, justamente não se movimentem, né? Com pandemia com alta transmissibilidade e com um percentual importante de gente que, quando fica doente, exige cuidados de saúde. O turismo faz com que as pessoas, o Covid fez com que as pessoas parassem de se movimentar no trade turístico. Então você vai ver despencando o número de hospedagens nos hotéis, o número de viagens em ônibus, de viagens rodoviárias, de viagens aeroviárias. Quem viajou de cruzeiro no período, muitos passaram por grandes dificuldades porque esses cruzeiros tiveram que ser isolados. As pessoas passaram uma temporada boa, paradas dentro do navio, sem sair, porque o navio havia pego, as pessoas haviam pego Covid, e aí grande parte da tripulação ficou doente e as pessoas tiveram que literalmente ficar confinadas no navio até que aquele surto estivesse controlado, ok? Ao mesmo tempo, a própria pandemia fez com que o mercado digital desse um upgrade, ele desse uma subida, né? Aumentou o número de compras pela internet, aumentou o número de conteúdos produzidos pela internet. O papel do ensino EAD, da mediação tecnológica, que é o que a gente pratica aqui no canal, é muito curioso, porque no canal a gente já trabalhava com mediação tecnológica, óbvio, é da natureza, da cultura do que a gente faz aqui. A gente trabalhava com isso já bem antes da pandemia. Com a pandemia, percebam que você vai ter outras instituições de ensino tendo que fazer esta curva de aprendizagem para operar como a gente diz em alguns textos de negócios, o seu core business, o seu negócio principal. A pessoa teve que migrar de um ensino presencial para um ensino remoto, à distância. A gente já faz isso aqui há um bom tempo. O que a gente precisou fazer foram ajustes, porque vocês antes assistiam aula através dos polos, dos kits de mediação nas escolas, e por distanciamento social, por essa necessidade, a gente teve que reajustar, e aí as aulas nunca paramos, no período de pandemia. A gente só reajustou para que vocês pudessem estar assistindo e acompanhando as aulas pelo YouTube, ok? Então, mas vejam, essa estrutura aqui, de estúdio, de aula remota, aula mediada com professores em estúdios, com mestres presenciais, essa estrutura ela já estava posta. A gente fez realmente alguns ajustes. Se comparado com algumas instituições de ensino que eram somente presenciais, a gente praticamente fez pequenos ajustes e essas instituições elas tiveram que fazer um enorme ajuste e ainda hoje estão com dificuldades de continuar operando. Sacam isso? Olha como essa coisa funciona. Sussuapara, boa tarde, turma de RH da Escola Elvídio Nunes. Beleza, beleza? Participando aqui pelo chat do IPTV. Bacana, muito bem. Então, vamos adiante. Pode colocar o slide todo aí na tela, Isnaba. Essa coisa ela é tão curiosa que você vai ver profissionais liberais tendo que trabalhar de forma remota. Tudo isso, aí eu volto aqui para a frase, Não importa o movimento das pessoas. O que importa é o que faz as pessoas se moverem. O que importa não é o meu faturamento cair.
O que importa é o que está fazendo o meu faturamento cair. Estou perdendo clientes. O que importa não é a perda de clientes, é o que está acontecendo, o que está fazendo eu perder clientes. Entendem? É esta a visão. Quando eu tenho uma debandada no meu negócio, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, quando eu tenho no meu negócio uma debandada de profissionais talentosos saindo da minha empresa e indo para a concorrência, o que importa não é o desligamento desse pessoal, a ida deles para a concorrência. O que importa é o que está acontecendo para esse pessoal sair, né, e se desligar dos quadros da minha empresa para ir para a concorrência. O Brasil, recentemente, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, o Brasil está perdendo muitos talentos para o exterior. Muita gente está saindo do país e indo morar para o exterior. O que importa não é a saída desse pessoal para o exterior. O que importa é o que está acontecendo, o que está fazendo com que haja essa debandada de profissionais, não é, aqui do Brasil para o exterior. Se a gente for entender o Brasil como uma organização, não estamos conseguindo reter muito dos talentos. Por quê? Essas as coisas que são fundamentais de a gente fazer as reflexões. Não é? E vejam, tudo isso a gente acaba estando falando de aprendizado organizacional. A gente tem que aprender a entender esses movimentos de mercado. Ficou claro, minha gente? Dúvidas, exemplos ou observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat do YouTube ou pelo chat do IPTV. Vamos adiante. É importante, inclusive, minha gente, aliar. As empresas, as organizações precisam alinhar. E aí eu gosto. Beleza, muito bem. Estamos de volta com o som, é porque faltou aqui já corrigimos aqui o som, viu, princesinha? Então vejam, eu estava falando que independente do segmento em que a empresa opere, o que hoje nesse cenário ele nos exige, de nós profissionais e também das empresas ou das marcas, ela vai exigir que a gente consiga, ou é importante que a gente consiga aliar velocidade e qualidade no planejamento. Sacam? Isso aqui é fundamental. Nesses tempos de incerteza, nesses tempos de rapidez, de crise, ok? No planejamento, mas em todo o processo, viu? Também na implementação, na avaliação e retroalimentação das atividades organizacionais, ok? É fundamental que isso aqui aconteça. Velocidade e qualidade em tudo. Para planejar, a gente não pode perder muito tempo planejando. Também não pode perder muito tempo executando. Porque durante a execução, já precisamos fazer uma avaliação do que está sendo feito.
até para identificar se estamos no caminho certo, se estamos errando e o que é que precisa ser feito para voltar para a rota. E retroalimentar o processo agora com os feedbacks, né? Com os melhoramentos, com o aperfeiçoamento de objetivos, de metas, de estratégias empresariais. Porque percebam, os objetivos, né, eles precisam se ajustar de acordo com o momento, as metas, as estratégias. Então, uma organização sustentável, ela não precisa ser a primeira a operar num determinado mercado. O Google, por exemplo, ele não foi a primeira plataforma de busca da internet. O iPhone, por exemplo, o Google e o iPhone são sucessos de mercado. Eles não foram os primeiros nos seus mercados. Nem o Google foi a primeira plataforma de busca da internet e nem o iPhone foi o primeiro smartphone. Mas elas são incontestavelmente marcas já muito consolidadas no mercado. Está claro, minha gente? Povo de Alto Longado, Inocêncio, povo de Juazeiro, Lagoa do Sítio, Manoel Emídio, Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara, Câmbio, Leidiane, Princesinha, do Santos Campelo, a Fabiana, que nos acompanham aqui pelo chat do YouTube. Então, vamos adiante aprofundar um pouco sobre essas empresas. As duas, tanto o Google, não é, os dois grupos, tanto o Google como a Apple, são exemplos que conseguiram, e aí destaco em amarelo, viu? Eles conseguiram aliar, são duas marcas que aliaram velocidade em lançar seus produtos, que não eram perfeitos, com uma elevada capacidade de aprendizado. E a partir daí, foram aperfeiçoando seus produtos ao longo do tempo. Essa coisa ela é interessantíssima. Vocês querem que eu dê um exemplo de como o Google operou com velocidade, lançou um produto, não era perfeito, né? Elevou a capacidade de aprendizado, o Google percebeu que aquele produto não era viável e retirou do mercado. Se você tinha conta no Google, você vai perceber que lá na plataforma Google tinha um negócio chamado de G+. Era quase que praticamente uma rede social, Google+, né? Google+. Era praticamente uma rede social do Google, né? Se eu não me engano era isso, Google+. Era uma rede social do Google. Ela tinha até muito para dar certo, porque quem tem uma conta no Google, no e-mail, por exemplo, você automaticamente tem um canal no YouTube, você já tem um acesso ao blogger, você pode fazer um blogger dentro do Google, você tem lá os aplicativos Google Apresentações, você tem o Google Docs, você tem o Google Planilhas, e tinha o Google+, que era uma rede social onde você compartilhava notícias, né, com as pessoas. O detalhe, o Google tinha milhões de usuários, mas muitos poucos usuários usavam esta ferramenta do Google, né? As pessoas usavam muito mais outras redes sociais, como o próprio Facebook, como o Instagram, como o Twitter, né? De forma que o Google+ não rendeu. Isso gerou um aprendizado para o Google. E o que foi que o Google fez com a partir desse aprendizado? O Google... Deixa eu botar aqui o marca-texto preto. O Google eliminou
da sua plataforma, o Google+. Desapegou, não é? E tirou do ar. Né? Não existe mais essa rede social do Google em suas plataformas. Então vejam, o Google não lançou um produto perfeito, botou para rodar no mercado, foi testado, as pessoas não aderiram, o Google aprendeu rapidamente e tirou do ar. Não existe mais isso aqui lá na plataforma do Google. É um exemplo de aprendizagem sem lançar produtos perfeitos. Não é essa a pegada, entendem? A partir de um produto que não é perfeito, que é incompleto, você aprendendo, vai aperfeiçoando esse produto ao longo do tempo. Volta aqui para mim, Isnamba, pode me botar tudo aqui na tela. Quantos e quantos aplicativos que vocês abrem nos celulares de vocês, vocês abrem e durante um certo tempo ele vai lá e vai atualizando ao longo do tempo. É o maior exemplo disso que eu estou falando. Hoje em dia, as empresas não têm foco em produzir produtos perfeitos. Eles produzem entregas, eles fazem entregas mínimas. É um aplicativo que tem um objetivo. A partir do momento principal, não tem perfeição ali. A partir do momento que as pessoas vão utilizando, os usuários vão utilizando, vão tendo uma experiência de uso naquele aplicativo, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não, tem coisas que são funcionais, outras não. E a empresa, a marca, ela vai colhendo as experiências daqueles usuários e vai desenhando o aplicativo de tal forma que ela vai atualizando ao longo do tempo. Inclusive, tem atualizações que pioram o aplicativo. O que é que as pessoas fazem? Desinstalam esses aplicativos. Agora, tem aplicativos que a cada melhora, que a cada atualização ficam melhores. Sacam isso, câmbio, por favor. Tem gente aqui participando do chat. A Shen. Esse aplicativo é qual, minha gente? Por favor, princesinha, me diga aí qual é. Eu não conheço esse aplicativo, esse app. Me diga aí como é que funciona. Porque tem isso. Tem empresa, eu tenho como um exemplo, tem uma empresa, uma farmácia, que ela pede para você baixar o aplicativo e através dele você consegue acessar e comprar as coisas com desconto. Eu gostava bastante desse aplicativo, tanto que eu comprava bastante nessa farmácia. Mas de uns tempos, e até porque ele conectava direto no celular. Na hora que eu chegava na farmácia, eu já me conectava direto. Depois, um dia eu cheguei na farmácia, fui me conectar, o aplicativo tinha desconectado do meu e-mail, pedia senha, eu não lembrava a senha, tentava resgatar a dificuldade para conseguir, isso vai enchendo o saco, desinstalei o aplicativo do meu celular. Então, existe isso, existem essas experiências. Cabe à empresa, cabe à marca ter muita atenção e foco no aprendizado. Precisa melhorar a experiência do seu usuário, do seu consumidor, com o seu negócio. Entendem? Essa é a pegada. A princesinha está dizendo aqui, é o aplicativo para vender roupas. Então, esse aplicativo, você está percebendo, ele está melhorando ou ele está piorando ao longo do tempo? Por favor, me atualiza aí, me diz aí pelo chat, princesinha, por favor. Porque tem isso, tem aplicativo que vai melhorando, tem outros que vão piorando, e aí as pessoas vão desinstalando, vão deixar de usar e o produto perde mercado. Do Santos Campelo, aqui no ponto, na cidade de Beneditinos, deixa eu ver aqui, aqui no ponto, na cidade de Beneditinos,
não tá fora. Por favor, me deixe mais claro aí, eu ainda não entendi, mestre dos Santos Campelo, câmbio. Então, minha gente, é essa a pegada, ok? A gente vai incorporando benefícios e qualidades do nosso produto. Até porque, se as empresas pararem, perderem muito tempo planejando, se as empresas ficarem muito tempo planejando, vem outra mais rápida e implanta aquela solução antes dela. Sacam isso? Então você perde o time do mercado, né? Tem essa pegada. Então é fundamental planejar rápido, executar rápido e implementar rápido, né? Você avalia e retroalimenta a partir do uso e da experiência dos usuários. Olha aqui, a Princesinha está dizendo, vem melhorando, prof. É isso. Então, esse aplicativo tem uma cultura voltada para a aprendizagem, que é o que a gente está tratando na aula de hoje. Certo? Do Santos Campelo, aqui no ponto, na cidade de Beneditinos, está fora do sistema. Ok, fora do sistema. E precisa, obviamente, de correção nesse sentido. E correções cada vez, elas exigem um time cada vez mais rápido. Ok, minha gente, câmbio, é por aí. Beleza? Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela? É muito curioso. Olha um outro exemplo que eu quero dar para vocês. Volta para mim, Isnaba. Me veio agora aqui o exemplo. Eu participei de uma palestra aqui na Federação das Indústrias do Estado. A palestra ela era do Caíto Maia. O Caíto Maia, pode me botar cheio na tela, Isnaba. O Caíto Maia, ele é o CEO da Chili Beans. Vocês, se eu disser assim, é o CEO, se vocês assistirem uma matéria, um artigo que diga assim, o CEO da Natura, ou se vocês lerem um artigo na revista que diz assim, o CEO do banco tal, vocês sabem me dizer o que é CEO, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, câmbio. Se vocês em algum local virem o termo CEO, vocês conseguem identificar, vocês sabem direitinho o que é que este termo em inglês quer dizer? Por favor, me diga aí. Boto no Estúdio 5 e fica na transmissão da Seduc 1. Ok, mestre dos Santos Campelo? Nós estamos aqui nesta aula sendo acompanhados pelo suporte técnico. Tem até um canal de contato direto onde vocês podem bater o papo com o pessoal do suporte técnico que pode esclarecer as dúvidas que você tenha nesta seleção de canais aqui para acompanhar a aula. Então, já fica aqui. A Rosário, prof. assistente, está acompanhando a gente aqui nesta aula. Ela pode já tentar encaminhar aqui uma solução para vocês via suporte técnico, ok? Eu estava perguntando para vocês se ao verem o termo CEO, se vocês já sabem o que é que isso significa. Isso é importante porque, vejam, vocês como futuros técnicos em recursos humanos estão debaixo do guarda-chuva da gestão, né, do conteúdo, né, do corpo de conteúdos que trata de gestão. E esse termo ele é hoje cada vez mais utilizado, tá? Em todos os níveis. Você vai achar livro falando assim, você vai achar um texto, você vai ver uma reportagem na televisão tratando uma pessoa dentro da hierarquia de uma gestão, tratando de CEO. Então é importante que vocês fiquem íntimos, né, deste termo.
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Deixa eu mostrar aqui para vocês que este termo, deixa eu botar aqui em marca texto preto, esse termo CEO, ele escreve assim, viu? Cell, né? O cell ou CEO, se a gente for pronunciar a partir do inglês. O que é que ele significa? Vamos lá, deixa eu botar o vermelhinho aqui. Ele significa Chief Executive Officer. Ou seja, o CEO significa diretor-presidente. Né? Diretor-presidente de uma empresa. Na hierarquia de uma organização, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, este é o nível hierárquico mais elevado. O retorno apagou aqui do IPTV, mas está normal, né? A transmissão? Beleza. Então, vamos adiante. É isso que significa. Então, toda vez que vocês forem ler alguma coisa, assistir alguma coisa que fale de negócios, é muito possível que vocês escutem esse termo. E ele quer dizer isso. Tá bom? Povo de Alto Longá, Dom Inocêncio, Juazeiro, Lagoa do Sítio. Boa tarde, boa tarde. Também temos aqui Manuel Emídio participando desta transmissão. Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara. Beleza, ok, minha gente? Então é isso. É fundamental que lá no Google tem CEO, a Apple também tem CEO, então são os líderes das organizações. Aliar velocidade em lançar seus produtos que não eram perfeitos e com elevada capacidade de aprendizado. A partir daí, essas empresas, essas marcas aperfeiçoaram seus produtos ao longo do tempo. Esta capacidade envolve uma nova forma de pensar e agir organizacionalmente, aplicando novos conceitos e práticas no dia a dia. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break, mas eu venho já já e a gente continua esse nosso bate-papo.